Olá, queridos alunos. Hoje eu tenho um projeto aqui que foi um projeto que deu bastante trabalho, né? Porque eu acabei fazendo um case, mas é um projeto, né? Em que a gente vai medir tensão e corrente AC utilizando sensores que eu ainda não havia utilizado, né? E esse display grande aqui de 3,5 polegadas, vocês lembram que no último vídeo eu já comecei a introduzir o assunto de display, né? Então é sobre isso esse vídeo aqui. Esse vídeo aí se prepara, ó, você se prepara agora, você pega uma pipoca, um guaraná, entendeu? Você passa isso para sua TV assim para você ver grandão, porque vai ter código-fonte aqui que vai ficar pequeno de você enxergar. Eu sempre digo, né? Sempre assista no computador ou então espelhado na TV. Espelhado na TV assim, às vezes é até o melhor, né? Bom, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. A intenção da aula, já falei, né? E aqui sempre eu falo assim, ó, vamos ver aqui o circuito funcionando na prática, ok? Aqui está o circuito, ó, vocês podem ver ele ligado nessas resistências redondas aí, tá vendo? E eu tenho dois multímetros aqui, ó, um para medir tensão, ó, o azul, e o outro corrente, ok? Então aqui a nossa montagem, né? E agora, ó, vou mostrar para vocês aqui os widgets, que é aquele programa que eu fiz, Serial FK, onde ele está mostrando, ó, o primeiro é a corrente, outra a tensão. Quando desligo, ele não vai a zero, tá? Porque aqui, ó, na captura você consegue ver melhor. Ele está mostrando quase 0 ampere, né, 1 volt e tal, e quando eu ligo, ó, percebeu que eu liguei agora? Ele foi para 112 volts, RMS o valor, tá? E 6,8 ampere, mais ou menos ali, dá uma oscilada, e escolhi a carga resistiva para que realmente assim fazer esse teste com carga indutiva não é muito bom, assim, por critério didático, né? Mas e aí você percebe ali, ó, você percebe no gráfico, tá vendo o gráfico azul, ó, ele caiu a tensão, e o laranja lá caiu a corrente, percebe? Então eu consigo ver tanto nos reloginhos quanto no gráfico, né? Nesse programa o controle de tensão, tá bom? E é isso aí. Bom, pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem aí, seja membro. Lá no esse projeto aí, eu vou soltar ele lá no clube de membros mais sofisticado, né? Eu estou planejando medir fator de potência e mostrar senoide da tensão e corrente. E vocês sabem que não é comum você ter isso aí, né? Eu vou até montar para mim uma necessidade minha, que eu preciso fazer medição trifásica, né? Eu tô com uma situação aí de medir alta potência e depois eu acredito que eu vou deixar lá no clube de membros. Mas independente se você não está no clube de membro ou não, esse vídeo aqui já vai ser um grande avanço aí para o seu conhecimento, ok? Então, você vem aqui nesse banner, né, e pode entrar aí no clube de membros, certo? Você clica aqui, né, seja membro, certo? Seja membro aqui se você tiver no smartphone, né? Sempre lembrando, pessoal, que eu deixo também o endereço aqui sempre do fórum, fernandoK.com, ok? Instagram, Telegram, a gente entra aqui, eles estão muito movimentados, esses dois ambientes, né? E aqui o que eu usei, ok? Isso aqui foi o que eu utilizei para fazer esse vídeo, né? Você vê que tem coisas novas aqui. Tudo bem, ESP32, resistor, capacitor, né? LED. E aqui tem uma coisa, né? É a primeira vez que eu utilizo esse sensor aqui, porque esse sensor ele é galvanicamente desacoplado, né? Então o que acontece?
você pode medir com esse sensor tanto corrente DC quanto corrente AC, né? E um outro sensor que eu usei aqui, que eu gosto desse tipo de sensor também, é um sensor de medir tensão AC, que também tem um trafo de 1:1, o que desacopla e reduz o risco de você ter alta tensão aqui no secundário, que é uma coisa indesejada, lógico, né? Então, assim, diminui o risco de choque elétrico e tal, né? Então, assim, o ACS, né, esse cara aqui, e esse ZMPT é esse cara, né? Bom, usei o osciloscópio, né? E aqui eu usei eu vou falar desse cara aqui, esse aparelhinho aí, ele chama Variac, tá? Que é uma forma de você variar tensão AC, né? Ele tem lá uma entrada e ele tem a saída aqui, né? Então você regulando, na verdade você regula a altura da bobina, você varia a tensão, por isso que chama Variac, tá? Então é muito útil esse aparelho aqui. Gente, uma coisa que eu vou gravar, né? Eu acho até que esse serial FK não tá mais na versão 1.0, porque eu já melhorei ele demais, tá? E vou gravar vídeo só dele. Lógico, vocês vão precisar de uma placa padrão, multímetro, né? E o próprio ESP32, ok? Ou seja, bom, no meu caso eu precisei, né? Porque eu fiz a calibragem, o teste do sistema, eu precisei de 5 cargas resistivas. Na verdade são aquecedores, né? Que acho que cada um puxava algo aí de uns 1 ampere e pouco por 127 volts, né? E aí, então, vou fazer uso desse cara aqui, mas assim, para mim, ele já está na versão 2.0, ok? E eu vou deixar a versão depois disponível, eu vou gravar um vídeo para falar dele, tá ok? Pessoal, vocês têm que estar preparados, que eu vou falar muito nesse vídeo, ó. Não tá fácil de eu gravar esse vídeo, que eu tô começando a gravar ele agora às 9 da noite. Sai vendo, hein? Não consegui outro horário, gente. É muito corrido o negócio. Vamos lá, circuito. Com relação aos sensores, tá? Então, deixa eu sair da frente aqui. Veja só. Eu tenho o interruptor, né? Que você pode ver lá em cima daquela caixinha vermelha e tal. Um resistor, né? Ligando um LED. Aqui eu tenho o sensor de tensão, tá? Ó, esse aqui é o sensor de tensão. E aqui, veja só, que interrompendo o circuito, eu tenho o sensor de corrente, que é o ACS 758, tá? Esse interessante desse sensor é que ele funciona tanto para corrente AC como para corrente DC. Se você começar a procurar aí na internet, pessoal, na maior parte, você vai ver esse tipo de sensor sendo utilizado para medir correntes DC, ok? Mas ele funciona para AC. E tem algumas vantagens aí, tá? Em se usar esse cara, tem a ver também com o tempo de resposta dele, né? Mas eu sempre gostei desse sensor, né? E aqui, ó, o soquete de saída e aqui onde você vai ligar a carga. Então, por exemplo, sei lá, você quer medir, você tem lá, por exemplo, um forno micro-ondas, quer medir a tensão dele, né? Não, forno micro-ondas puxa muito, você tem que colocar, note que você tem que colocar plug de 20 ampere aqui. E na montagem, pessoal, veja, ainda bem que eu lembrei disso. Você tem que usar um fio aqui que suporte os 20 ampere, tá? Por exemplo, ferro de passar puxa corrente alta, né? Então você pode medir corrente, tensão, tudo, mas na hora da montagem atente para o fato, tá? Que você tem que estar preparado com uma fiação já robusta aqui, certo? Ligado no GND, alimentação 5 volts. A alimentação 5 volts, ou seja, não tem mistério nenhum essa parte, né?
Bom, aqui, pessoal, é esse sensor aqui, que também, esse sensor ele não tem mistério nenhum, mas é bacaninha porque já está pronto, né? Imagina a gente ter que pegar e fazer esse circuito aqui, isso que é o bonito de você lidar com módulo, né? Não é verdade? Então aqui, por exemplo, eu tenho um amplificador operacional aqui, que dá uma levantada, né, na tensão aqui, porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho um acoplador, né? Eu tenho um cara que desacopla aqui galvanicamente, né? De 1 para 1. E aí o que vai acontecer aqui? Você vê até aqui, ó, que ele põe assim, ó, 2 mA para 2 mA, tá? Então tem um resistor de 820K, logo eu tenho um divisor de tensão aqui, né? Esse divisor de tensão que acaba tendo uma tensão parecida aqui, eu venho aqui, amplifico ela e jogo para um amplificador diferencial, cuja referência, ó, tá vendo 5 volts aqui? Se eu tenho 10K nesse resistor, 10K nesse resistor, qual que é a minha referência aqui no meio? É 2,5, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, mas é só para vocês entenderem que é fácil de compreender esse circuito, ok? Isso aqui é nada mais, nada menos que um LM358 famigerado, amplificador operacional. Antiga, eu sou da época, rapaz, que a gente usava tudo 741, né? Mas agora esse 358 aí dominou o pedaço, né? Aqui, pessoal, é o sensor, né, de corrente, que como eu havia dito, ele funciona para AC/DC, alimentado com 5 volts, tá? Você percebe que ele tem o terminal por onde trafega a corrente, ele tem que ser grosso, porque ele está preparado para uma baita de uma corrente, né? Então ele tem essa robustez aqui. Afora isso, ele tem mais uns componentezinhos na placa dele, né? Ele tem esse cara aqui, ó, 2 amplificadores operacionais, tal, de modo que ele vai ter ele é alimentado pelo VCC, né? O GND, né? O sinal direto do ACS 758 e o sinal após tá seguido aqui, é o seguidor de tensão, né? É o sinal dele. E aí é o seguinte, né? Eu deixei escrito aqui. O sinal resultante do ACS, né, 758, pode ser obtido diretamente passando apenas por um filtro passa-baixa, formado por R1 e C1, ok? Bastando para isso conectar o ADC na saída AUT1, que é essa saída aqui, ó, né? Essa saída AUT1. Mas também pode ser obtido passando por um amplificador operacional seguidor de tensão formado por U2, né? É seguidor de tensão, né? E aí, tá errado aqui. Ó, corrente AC, entrada, saída, né? Que você faz? Você faz quando você tem essa situação aqui, é como se tivesse um jumper, né? Entendeu? Você atravessa o sensor, né? Para isso medir a corrente. Bom, vamos lá, circuito filtros ADS, tá? Bom, aqui, pessoal, não vou falar muito, aqui é uma parte mais teórica, eu não vou me estender muito, mas para evitar de eu pegar assim, por exemplo, quando eu estou lendo, eu tenho uma senoide assim, né? E às vezes você tem uns negocinhos, você tem uns ruídos, então por isso a gente pega e também monta um filtro, tá? A gente pega esses filtros aí, RC, né, no caso, e utiliza. Até tem um jumper para você invalidar um deles, tal. Enfim, filtro, aqui é o filtro do sensor de corrente, né, e o filtro do sensor de tensão, ok? Bom, vamos lá. E aí esse PDF também vai estar lá no meu blog. Inclusive eu vou deixar, vou deixar lá no blog o link também para o Serial FK, que vocês vão ver que é muito útil o Serial FK.
muitas, ó, serial eficácia, na última versão eu consigo até plotar gráfico logarítmico, tá? Que às vezes ele é muito necessário. Bom, aqui, né, o ESP32 é a fonte, né? Então eu estou alimentando o ESP32 com uma fonte externa de 5 volts, ok? Então isso aqui é tranquilo, né? Não preciso nem ficar comentando muito sobre isso aqui. Calibração, sensor de tensão offset, isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque na verdade é o seguinte, o sensor AD do ESP, ele vai de 0 a 3, mas na verdade a gente não usa o comecinho, não usa depois dos 3 volts, não gosto de usar. Por quê? Porque eu teria que corrigir a curva, eu já mostrei isso daí em outro vídeo, como eu não vou querer corrigir a curva agora aqui, senão o exemplo acaba ficando aqui um exemplo muito inchado, né? Já está com acho que quase 50 slides aqui, daí, meu Deus, o vídeo não acaba nunca. Então é o seguinte, o que acontece? De cara, lá vocês viram lá, que eu pego, lá no amplificador operacional do sensor de tensão, o último, o circuito já divide por 2, ou seja, por quê? Eu tenho uma tensão assim, ó, né? E, então, vamos supor aqui que eu tenho de 0 a 5 volts. Eu mudo, eu faço com que o valor ele vá de 0 a 2,5, né? Ele é representado em baixa tensão, porque vamos lembrar o seguinte, eu tenho uma alta tensão, depois eu passo pelo sensor, por filtro e tudo, e eu tenho que ter uma baixa tensão para entrar no AD. Basicamente é essa a estratégia, tá? Em qualquer equipamento de medição é isso que acontece, certo? Não, a não ser que fosse aqueles equipamentos mais primitivos, que você tinha um VU, né? E aí você tinha um esquema para reduzir a tensão até cair em cima do VU, né? Então era assim que funcionava antigamente, na época que era tudo analógico. Hoje não, para você digitalizar você precisa de um pequeno sinal, tá? E aí o que a gente faz de novo? Divide novamente a tensão, né? Porque em 2,5 dividido pela metade vai dar 1,25. E por que, Fernando, que eu faço isso? Diminuo mais ainda. Óbvio, por um motivo simples. Se eu não tenho uma corrente alternada, eu não tenho. Então lá no meu zero, não é zero, tá? Então o que eu tenho que fazer? É como se eu tivesse uma perninha daqui para cá de 0 a 1,25 e de 1,5 a 2,5. Então eu tenho que quebrar. E aí eu chamo, né, essa tensão offset, esse tamanho aqui, pessoal, esse tamanho aqui assim, ó, ele é chamado de tensão offset, porque ele me representa o zero, tá? Porque eu sei, quando você está medindo tensão DC, tudo é mais tranquilo. Por quê? Porque você está no zero, zero é zero, né? Zero é zero, 20 é 20, entendeu? E aí você só vai fazer um divisor de tensão para gerar uma proporcionalidade ali e tal. A figura ao lado, né, mostra os valores capturados. Então o que a gente tem que fazer? A gente faz um programinha para ficar capturando o valor AD, né? Bom, isso aí quem assiste meus vídeos sabe, né? O Analog Read, que é o mesmo comando do Arduino, eu estou com o ESP32 aqui, mas é a mesma coisa. Então a gente começa a capturar os valores para eu saber qual é o meu valor que me representa o zero, ok? Certo que a tensão, a tensão e a corrente fica mudando de polaridade, né? 60 vezes por segundo. Então esse valor será importante, né? Para a utilização do código-fonte e tal. Eu até tenho aqui, ó, valores offset de cada sensor, determinados estatisticamente através de capturas, tá? Então não é difícil de você determinar esse valor. Por quê? Porque esse valor aqui, esse aqui é um valor, tá? Esse aqui é um valor AD que representa o meio,
ok? Que seria o meu zero, né? Basta ler o valor ADC, né, com 0 volts aplicado lá. Bom, olha aqui, ó, agora. Calibração do sensor, né, da mesma forma, né, que o sensor de tensão, a saída de tensão de corrente também é metade da alimentação, por sua vez também é aplicado um divisor de tensão, resultando também num offset. Então dá uma diferençazinha até aqui, ó, mas também não é lá muito significativo, porque nós estamos usando a mesma lógica. Eu tenho uma senoide e eu preciso encontrar o valor que representa o zero, que não é o zero, né? Porque o zero, se você tem a senoide assim, ó, você tem a senoide aqui, né? Você fala assim, onde que é o zero? Não, o zero é aqui, quando corta a origem. E aqui não é o zero, certo? Isso aqui é um valor negativo, mudou de polaridade. Por isso que é importante você põe depois você vai ver lá no código-fonte como é que eu faço isso, tá? Mas não fica preocupado não. E se você ficar com dúvida, você volta nessa página lá. Calibração do sensor de tensão, valores instantâneos, tá? Uma vez determinado o offset, podemos então aplicar uma tensão senoidal conhecida, através dela comparar os códigos obtidos. Aplicamos nesse exemplo uma tensão senoidal de 137 VRMS, porque o variac, ele tem uma curiosidade, ele consegue dar uma aumentadinha na tensão, porque a tensão que a gente tem estável, né, se ficar estável na sua tomada aí, vai ser aqui na minha cidade 127 cada fase. Então na variac a gente pegou e colocou 137, ok? Ela de pico, ela representa 193 volts, certo? Por menos 193 volts, 0,7, né? Nossa, Fernanda, é tudo isso? Sim, por quê? Porque você sabe que o valor RMS é dividido por raiz de 2, né? Então, e depois a fórmula do valor RMS, ela está dentro do código-fonte, ela não tem nenhum mistério, não, tá? Em representar. Você não vai precisar de cálculo, porque, né? Eu não vou aqui, já pensou ficar demonstrando cálculo? Já fui professor, esse é um negócio que eu não faço muito, é ficar fazendo demonstração, tá? Até porque, geralmente, demonstração, você mata um monte de aluno que não conhece aquela matemática lá, e aí você, em vez de ajudar, estraga mais ainda, né? Até porque, assim, às vezes eu estou falando com gente que já esqueceu a matemática e tudo. Então a minha preocupação nos meus vídeos não é ficar ensinando matemática. Até porque aqui na minha idade, muito dela eu já não lembro. Eu pego lá um software se eu não lembrar como... vamos supor que se eu não lembrar como é que eu resolvo uma derivada, se fosse o caso, eu vou no software lá, mas não resolver, entendeu? A gente estuda tudo isso na faculdade, mas você não lembra tudo de cabeça se você não trabalha com isso, entendeu? Então não fica preocupado se você não entendeu uma coisa aqui, porque não vai morrer por causa disso, porque dá para entender pelo código-fonte também, tem várias formas de entender. Eu quero fazer um comentário importante agora, importante, presta atenção no que eu vou falar. Sabe, muitas vezes você assiste um vídeo e você tem que aceitar, olha isso, uma compreensão provisória daquilo que será a sua compreensão definitiva quando você estiver mais maduro. Então, quando você não entender uma parte do vídeo ou não entender uma parte de alguma teoria que você viu em algum lugar, não fique preocupado, porque o nosso cérebro, ele tem isso. Muitas vezes ele não conseguiu ter a compreensão total, porém ele tem uma compreensão provisória. Mais adiante, quando você se deparar com o assunto, você então completa, você sai da compreensão provisória e vai para a compreensão definitiva. Quem é programador sabe muito bem de que eu estou falando. Assim, as primeiras 7 semanas que você está aprendendo uma linguagem, cara, parece que você é o maior analfabeto do mundo, entendeu? Depois você vai crescendo e da compreensão provisória você vai para a definitiva, ok? Guarde isso.
Então, nós capturamos os códigos gerados, né, e a gente compara máximos e mínimos, descartando o pico, causado por eventual ruído, né? Se você vê até no gráfico aqui, ó, de um período da senoide, é óbvio que mesmo com uma certa amostragem, ela não é aquela senoide perfeitinha, entendeu? É difícil de você ter a senoide às vezes perfeitinha, porque você tem, depende do ambiente que você está, a própria rede elétrica já está meio suja. Por isso que muitas vezes é necessário tanto você utilizar, aqui eu não estou utilizando disso não, mas, por exemplo, às vezes você precisa ter filtro Kalman, que é o software, que é filtro de software. Às vezes você precisa de filtro na eletrônica mesmo, às vezes você precisa dos dois. Então, é aquela situação, né? Então a gente calibrou aqui para o modo 1, né? Porque o código-fonte, eu coloquei define para vários modos, né? Então, na verdade, o que a gente faz aqui? A gente, com os pontos, a gente acha a tensão de entrada versus código do ADC. Se você lembrar de vários, por exemplo, quando eu faço a correção da curva, lá no exemplo de correção do AD do ESP32, lá ensina a fazer isso aqui, tá? Põe o vídeo onde eu faço a correção AD do ESP32, põe lá. Então não se preocupa que o Excel faz isso, né? Olha que bacana, o próprio Excel faz isso e é muito prático. E é simplesmente a gente comparando os valores aqui, né? No caso pegando 3 pontos, não, tudo bem, eu poderia ser muito rígido e gerar um polinômio, mas aqui eu tenho uma linearidade, entendeu? Então não preciso ser muito crica nesse sistema aqui, nessa medição, né? Então eu vou ter aqui os meus coeficientes da equação. O que é isso aqui? É a inclinação, né? Quer dizer, para um valor AD eu tenho um valor de tensão aqui, certo? Então, esses aqui são os meus coeficientes dessa equação, certo? Que no caso aqui, depois eu faço, né, float tensão menos offset VAC. Que é o offset do VAC, né, gente? É aquela posição que eu tenho que ter zero. Para mim representa, é um valor, não é zero, porque está no meio da senoide, né? Certo? Então é isso, coeficientes das regressões lineares usados, tal, vou ter um pedacinho do código-fonte aqui, né? Coeficiente linear AB, né? Ok? Vamos lá. Calibração do sensor corrente, né? Você percebe que aqui tem uns ruídos, ó, captei alguns ruídos aqui. Então existe sim, dificilmente você, quando você vai medir a tensão e você olha para a senoide dela, ela está muito perfeita, tá? Você tem uma senoide bacaninha, perfeitinha, se você quiser fazer umas experiências, aí você usa um gerador de sinal, ok? Mas atenção, a senoide que você pega da rede elétrica, dependendo de onde você está, ela vem bem suja, tá? Ok? Até aproveitando o ensejo, eu acho que vou pôr lá no clube de membro também, além do gráfico da senoide, eu vou colocar também o fator de potência. Eu tenho na minha mesa, assim, na escrivaninha, eu tenho no meu escritorinho aqui, eu tenho um display onde fica medindo consumo, tensão, corrente, fator de potência o tempo inteiro, né? E eu não sei o que aconteceu aí, estava 0,92, que é bom, considerado, né, industrial aí, para a área industrial bom. E eu não sei o que eu liguei aí, já foi para ponto 0,85, ó. Você percebe? O que é isso? Tá caindo a eficiência dos meus aparelhos aqui. Mas é um negócio para falar depois, tá? Não vamos estender. A mesma coisa, gente, olha, o princípio é o mesmo, tá? Só que agora aqui é para corrente, entendeu? Não vou repetir tudo aí o que eu falei no outro, tá? Calibração, né? Aqui tem uma observação, eu falei, putz, eu vou colocar as testas, não vou esquecer. Nesses métodos de calibração mostrados acima, as retas de regressão usadas nas conversões
Eu falei já, né? Usados só 3 pontos. Fizemos dessa forma aqui só para simplificar a aplicação, né? E conhecemos a priori o comportamento e o grau, linearidade dos sensores. Ah, sim, então, eu tenho confiança que o sensor é linear. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem um sensor que não seja linear, e aí isso não é raro de acontecer, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Aí sim, você tem que fazer uma correção da curva, né? Mas que também tem um exemplo lá, aqui no meu canal. Gente, se eu fosse... Olha, uma vez eu não lembro, eu acho que eu fiz esse teste, assim, se eu fosse de PowerPoint em PowerPoint, somando tudo, criando páginas, dava mais ou menos no meu canal umas 3.000 páginas. Já pensou? Quase que eu escrevi uma bíblia, né? Desses negócios de S32 aqui, né? Então, mesma coisa, né? Ó, mesmo tal, 3 pontos. Ah, são só 3 pontos. Sim, mas tem uma linearidade muito boa. Então ninguém vai morrer, não vai dar um erro horrível por isso. Não, é lógico, isso aqui é um exemplo de teste. Agora, se você quiser, você clica, lógico, você faz lá pega bastante ponto e você se certifica, né, sobre isso também, ok? Calibração do sensor de tensão, né, de valores RMS. Então aqui eu fiz a tabelinha, né, ó, o código, né, e tensão RMS aqui, né, certo? Que eu fui levantando a tensão do RMS aqui, né? E também porque eu vou acompanhando no multímetro ali, e daí você vê aqui a questão do código ADC, né, pela linearidade. Aí, a mesma coisa, coeficiente das regressões lineares usado na conversão do código, ok? Tá vendo aqui? Acumulador de... aqui tem um detalhe, né? Comecei do zero, né? Ó. Acho que eu escrevi aqui também, né? Aqui começa do zero para ficar... Mas é curioso, viu, gente? Quando você espeta o sensor, você não tem um zero, tá? Mesmo desligado, você não tem um zero. Por que que não? Porque você tem muito ruído eletromagnético em volta. Então, assim, quando a gente vai fazer um aparelho de medição, assim, mais profissional, aí o buraco é mais embaixo. Funciona, para esse uso, esse aparelho aqui é utilizável, ele funciona, tá? Funciona de 0 a 50 amperes, você consegue medir, que você não vai ter fio para passar 50 amperes por 127 volts, teria que ser um baita de um fio, né? Entendeu? Então, mas ele serve para um range de aplicação muito grande, né? Até mais adiante aí eu vou refazer o código-fonte para ele poder medir fator de potência, né? Porque fator de potência, o que ele mostra? Ele mostra o quanto que você está pegando da energia e está realmente aproveitando. Então, se você tem um fator de potência abaixo de 0,92, a companhia elétrica, se você é indústria, o negócio já não fica bom, entende? Porque você vai pagar mais energia, você vai pagar por uma coisa que você não está usando, né? Bom, aqui, né, então eu já falei, os códigos usados na regressão são o resultado do algoritmo, né, da raiz quadrada média, né? Daí que a gente vai mostrar a fórmula lá do hot mean square, né, que chama, né? Sensor de corrente, valor RMS, mesma coisa, ó, também aqui você faz essa calibração, você vai lá, código, por isso que é importante também, é bom você ter um multímetro razoável, né? Eu tenho um multímetro, agora eu esqueci a marca, acho que é da Unity, nossa, mas é bom, hein? 5 dígitos, ele é bem legal, ele tem um número de counts bom. Então, assim, quando você vai mexer com instrumentação, você tem que ter pelo menos um multímetro médio, tá? Não pode ser aquele multímetro amarelinho lá. Aquele multímetro, ele tem 2.000 counts, né? Então, assim, ele não vai te dar muita precisão. Apesar que ele funciona, tá? Assim, ó, para 90% dos casos ele vai funcionar, tá? Eu não sou chato também, você não precisa gastar uma fortuna comprando um Fluke, não.
certo? Eu tenho um Fluke, mas meu Fluke até não é muito caro, não, meio simples ele. Bom, é a mesma coisa aqui, eu acho os coeficientes aqui, ó, no Excel, pronto, né? Então você percebe que o processo ele é muito parecido, né? Aqui é o seguinte, né? Essa parte aqui como é que você calcula, né? Você não vê lá escrito no multímetro assim, ó, True RMS. O que é RMS? É Hot Mean Square, Hot Mean Square, raiz média quadrada, né? Ela tem uma fórmula chatinha. Quando você olha assim, você fala, ah, é coisa chata essa fórmula. Mas isso aqui é simples. O que é isso daqui? O que é esse sigma aqui, ó? Esse cara é um símbolo de somatório, ou seja, a cada valor AD que eu leio, né? O que eu faço? Eu jogo num acumulador. Eu faço valor lido é igual analog read mais valor lido. Então, assim, eu tô toda hora acumulando valor, esse valor vai crescendo. Aí eu dou um exemplo. Vamos supor que eu fiz 1000 leituras. Esse N aqui é 1000, certo? Esse N é 1000. Então, o que eu faço? Eu pego, note que cada valor foi elevado ao quadrado. Aí eu pego tudo e divido por 2, certo? Dividindo por 2, depois ainda pego e extraio a raiz quadrada. Ah, divido por 2? Não, desculpa, dividido por 1000, né? Vamos supor, eu fiz 1000 leituras. Aí eu pego tudo, divido por 1000 aqui, e aí eu extraio a raiz quadrada de tudo. É só isso, ok? Então, não tem assim nenhuma... Eu não acho assim, veja, não tem nenhuma dificuldade de entender isso. Só para você ter uma ideia, toda vez que você vê esse símbolo matemático, você imagina que na programação isso é um laço for, ok? Dependendo, por exemplo, uma integral, quem estudou cálculo aí, uma integral, se ela for muito simples, é uma integral que é um for, cara, entendeu? Porque você vai percorrer uma função e vai pegar a área dela, entende? Dividido em pedacinhos, em listinhas, entendeu? Então, assim, já entendemos aqui que é o valor RMS. Por quê? Ah, mas Fernando, então se não for RMS é o quê? Ah, então, você vê, 137 volts, na verdade, né, isso aqui é o valor RMS. Na verdade, quando você tem o pico lá, esse valor aqui é 190 e alguma coisa, ele não é 137. Ok? Se você pegar um osciloscópio e cuidado, hein? Não vai pôr teu osciloscópio direto na tomada, não, hein? Não faça isso, que senão você pode queimar seu osciloscópio, porque ele não tem o terra desacoplado, tá? Então é só algum osciloscópio portátil você pode fazer. Osciloscópio portátil você pode espetar direto, você põe na escala lá de 50 volts cada quadradinho, você pode espetar direto na tomada. O osciloscópio de mesa, você pode queimar ele. O meu mesmo, que eu tenho aqui, ele não é desacoplado, então eu vou perder o osciloscópio se eu espetar ele, tá? Aí você vai ver uma tensão muito mais... Aí você fala, pô, mas o negócio não é 110, pô, e tá dando 190 volts de pico. Sim, porque você está medindo o valor pico a pico, entendeu? Isso você tem que ter na cabeça que você trabalha com AC. Então, assim, como é que a gente faz, né? A gente divide em etapas. Primeiro, a gente acumula o valor do quadrado em cada medida, bastando para isso multiplicar cada medida realizada por ela mesma e em seguida adicioná-la a uma variável acumuladora. Por que por ela mesma? Porque você está fazendo a conta do valor ao quadrado. Eu podia botar a função pol lá, mas eu já sei que multiplicar o valor é melhor. Eu já testei isso, lembra? Quem viu meus vídeos todos aí sabe disso aí que eu estou falando. Depois de todas as medidas serem realizadas, dividimos o resultado do acumulador pelo número de medidas. Eu já tinha falado que é o quê? É o N. É o N, né? E aplicamos então a raiz quadrada neste último valor. Gente, não é fácil? Só aplica a raiz quadrada lá, pá, você está feliz lá, pegou o valor RMS, não é verdade? Olha aqui então, a gente fez vários modos. Como é que você faz isso, né?
quem programa em linguagem C, então, sabe muito bem que é muito mais prático você usar o define. Por exemplo, se o modo for 0, ele só vai compilar a parte onde está o define e o endif. Esse é um recurso muito bom da linguagem C. Eu não lembro se eu já expliquei isso, não, mas é importante você saber o define, tá? Aí eu pego aqui, então, transmite os valores brutos dos ADCs. Por que eu faço isso, gente? Porque isso aqui é que me ajuda a calibrar. Você lembra que eu tinha os valores brutos do AD lá, soltando na tela lá? É esse cara aqui. Ou seja, ele pega lá, o pino de tensão vai ser o 32, o pino do sensor de corrente lá vai ser o 33. O barra T, ele é só um separador para mim, tá? Na hora que eu estou mandando para serial. Aí depois eu tenho, lembra que nós chegamos mais ou menos na metade do offset, né? Que o offset representa o zero da leitura. Então aqui dá 1383, é bem perto, né? 1395. Mas olha, veja, você nem precisa acreditar nesse meu valor. Você pode aí na sua casa, você pode testar, né? E se você quiser pegar uma média gigante lá, você consegue pegar um valor. Mas sempre cuidado com o ruído, tá? O ruído elétrico do lugar onde você se encontra, tá? Rapaz, às vezes tem chão de fábrica, tem fábrica que o ruído elétrico é tão absurdo que você precisa ter um equipamento muito bem protegido contra interferência eletromagnética. Tá? Eu já fui em chão de fábrica que certos equipamentos não funcionavam lá. Então existe isso, tá? Então por isso de tantas normas, né? Essas normas não são à toa, tá? Então norma de interferência e tudo tem que ser levado muito a sério isso aí, viu? Setup, né? Aqui eu coloquei um valor, né? Para iniciar a comunicação serial no valor bem alto. E aqui o loop, né? Aqui é o modo if, né? Tá vendo? Então eu já separo aqui o if modo 0. Aqui, envio direto o código ADC sem tratamento, né? Eu já estou instanciando a tensão e corrente variável, como é um inteiro de 32 bits, ok? A transmissão, outra coisa, né? Eu capturo, veja só, aqui eu estou capturando, né? O pino do sensor de tensão, o pino do sensor de corrente, e aí eu faço aquele print na serial lá. Serial tensão, depois o separador, lembra que foi definido lá? Depois eu imprimo a corrente, depois pulo a linha, ok? Simples assim. Esse é o modo 0 do programinha, tá? Agora vamos no modo 1. Agora, no modo 1, envio dos códigos convertidos em tensão, né, e corrente instantâneos, tá? Isso aqui é interessante, né? Se você olhar, né, isso daqui num serial plot, o que você vai ver aqui? Você vai ver a senoide mesmo. Você vai ver a serial plotando fazendo um plot realmente da senoide. Então o programa que eu fiz, né, o serial FK, o Arduino tem também o plot serial dele, também se consegue ver. Vocês depois, com a aula que eu vou dar, né, o vídeo que eu vou gravar do serial FK, vocês vão entender por que eu criei esse programa, tá? Para facilitar muito a instrumentação de quem mexe com ESP, com Arduino, tá? Bom, coeficiente de regressões lineares, né? Então lembra que a gente achou esses coeficientes tudo no Excel, ok? E as variáveis, né? Tensão e corrente. E aqui, o que eu faço? Eu já pego analog read, né? Da tensão e analog read da corrente, ok? Depois que eu faço o quê? Transmissão, né? Eu dou um serial. Aqui, eu imprimo. Quando a gente põe float, certo? Entre parênteses assim, isso em linguagem C chama cast.
Cast é o quê? Porque eu estou forçando que ele seja um float, certo? Menos offset VAC vezes coeficiente da equação lá, né, o A coeficiente mais B coeficiente, ok? Aí o separador, e eu faço a mesma coisa, eu faço um cast, eu forço o float aqui, menos o offset de corrente, vezes o coeficiente A. Por quê? Porque isso aqui é uma equaçãozinha. Lembra quando você tinha AX mais B? Lembra? Sim? Então, o que é isso? É equaçãozinha, ok? Então, o coeficiente B aqui, no caso aqui, foi somado, depois eu dou um print line. Bom, esse é o modo 1. Você está vendo que não tem nenhum fim do mundo aqui, né? Ok, agora modo 2, né? Envio dos códigos, ó, o código tá pequeno aqui, pessoal. Presta atenção, tá pequeno, então assim, eu vou falar aqui, mas se você tá vendo no celular, por favor, vá no teu computador ou espelha na TV. Eu faço muito isso hoje em dia. Eu pego aqui, espelho lá no meu celular é Samsung, minha TV é Samsung, e eu espelho e pá, e beleza, né? Gente, aqui os coeficientes, né, das regressões lineares, né, já falei isso aqui, né, as variáveis tensão e corrente, e aqui eu tenho quantidade de amostra, acumulador de tensão e acumulador de corrente. Por que eu tenho dois acumuladores? Porque eu tenho que calcular o RMS tanto da tensão quanto da corrente, certo? Então, vamos dizer aqui que o nosso medidorzinho, ele é true RMS, certo? Que é aquela equaçãozinha que eu expliquei para vocês lá. Então, unsigned long início, milis, né? Eu pego o tempo em milis do momento, né? Aí eu pego tensão analog read, menos offset, claro, corrente analog read, menos offset de corrente. E aí, o que eu faço? O acumulador de tensão é igual ao acumulador de tensão mais tensão vezes tensão. Por que tensão vezes tensão, gente? Porque é tensão ao quadrado. E é mais rápido eu multiplicar do que eu elevar a potência. Então, saiba disso na linguagem C, tá? Para o compilador tem diferença, então por isso que eu multiplico. Acumulador, e aqui, né, é a soma dos quadrados. E aqui também é a soma dos quadrados, só que um eu faço, eu estou fazendo a soma dos quadrados da tensão, e aqui eu faço a soma dos quadrados da corrente. E aí a quantidade de amostras eu incremento, que é essa variável, e aí eu pego o milis, né, do momento atual, menos o do início, certo? Que o do início eu peguei aqui antes de entrar no loop. Essa prática desse... Gente, também em programação de microcontrolador é muito comum a gente ter essa prática de pegar tempo antes de você entrar no loop e depois comparar lá no final para ver se é a hora de sair do loop, né? Enquanto for menor que duração da amostragem, eu fico no loop, ok? Então, basicamente é isso aí. Aí, o que eu vou fazer, né? Acumulador de tensão igual acumulador de tensão, float dividido por quantidade de amostras. Esse aqui é o tal do N daquela equação lá. É o N, a quantidade de amostras, certo? Você percebe que não é difícil de você estabelecer a relação entre a equação e o código-fonte, até porque é uma equaçãozinha simples, tá? Simples, não pensa que ela é difícil não, uma vez que você entendeu, até assim, até um negócio que eu pensei de botar no meu curso, que não sai nunca esse curso, né, gente? Mas vai sair, eu tô fazendo ele, tá dureza, mas tô fazendo, que é o seguinte, eu vou ensinar como é que o cara converte uma série de equações em código-fonte, e para muita gente isso é importante, porque faz tempo que o cara não trabalha com matemática, e isso é importante também, tá, de fazer. E aí eu faço, o que é o SQRT? É a raiz quadrada do valor do quadrado acumulado, né? Da soma do valor quadrado acumulado.
Aí finalmente eu tenho um valor aqui, RMS. E aqui tem o seguinte, conversão em volts e aqui conversão em amperes. O que eu tenho que fazer aqui? Hein? Calma, ainda não é o RMS, né? Eu tenho que multiplicar por quem? Por coeficiente de A mais coeficiente de B, que eu encontrei lá naquele gráfico do Excel. Percebe isso? Por isso que ter passado naquele gráfico lá antes era importante. Gente, olha isso, eu estou falando há 50 e poucos minutos. Se você tá aí até agora, escreve aqui embaixo, Fernando, eu estou aqui até agora, sou herói. Eu estou aguentando você falar até agora. Eu sempre peço para escrever, né? Eu estou aqui, cara, tem que me amar para ficar aqui, né? Não é verdade? 51 minutos. E já deve ser quase 10 horas da noite, eu aqui torando de falar. Também, né, faço operação com os coeficientes que eu achei lá. E aí eu faço o seguinte aqui. Eu faço serial print, acumulador de tensão, separador, né, que geralmente é barra T, e acumulador da corrente. Quer dizer, o valor, quando eu coloco aqui, né, quando eu passo já quando eu normatizo esse valor, o que acontece? Aí eu tenho o RMS mesmo, né? Então eu já estou só imprimindo o valor final, ok? Não é difícil, né, gente? Aí aqui é o seguinte, né? Enviando a tensão e corrente RMS, ok? Então a gente vai utilizar, né, o dispositivo para enviar as medidas, né, AC, para um software serial. Porque esse software serial é o software que eu fiz. E aí nós podemos acompanhar através de indicadores e logs também. Então vamos supor, imagina o seguinte, imagina que você tem uma máquina e durante uma semana você quer acompanhar como é que estava o consumo de corrente e tensão. Você consegue, ele grava tudo na memória e depois você pode visualizar o gráfico. Você não precisa nem do Excel para visualizar o gráfico. Você grava o log de corrente e tensão e o Serial FK vai guardar isso, tá? Então eu vou mostrar, isso é muito importante. Esse software, ele é uma espécie de um data logger já pronto para você, entendeu? Para você não ter que se matar, né? Já fiz até escala logarítmica, já criei os widgets, reloginho, gráfico logarítmico. Então assim, eu estou criando um monte de coisa para resolver tua vida aí, para você não se matar para fazer uma aplicação até complexa, né? Bom, e a transmissão é sempre essa lógica, ó, até coloquei aqui, né, nome da variável, caractere de tabulação, o valor, caractere de tabulação, nome da segunda variável, tabulação, valor, tabulação. E assim vai, e você ficar fazendo isso, você vai ficar mandando o valor, e aí é onde você pode ter, nesse caso, como você está tendo um valor RMS, então vai aparecer assim um gráfico, ó. Por exemplo, está consumindo um pouco de corrente, aí depois está economizando, aí tal, começa a consumir bastante corrente, aí você vai estar visualizando num gráfico não a forma de onda, porque daí você está guardando uma variável que é já calculada lá pelo microcontrolador, o RMS, ok? Não que não seja possível calcular o RMS aqui, também é, mas não é o caso desse exemplo, né? E também a gente muda o baud rate dele aqui para 115.200, porque eu não tenho uma necessidade propriamente de ser rápido, né? 115.200 é mais que o suficiente. E a gente põe o cara no modo 3, tá? Ok? Isso aqui, pessoal, é o diagrama, tá? Então, o Serial FK, ele tá na USB do ESP, ou então o medidor de tensão AC, né? O que eu faço? Eu joguei 5 cargas em paralelo, quer dizer, eu tinha que tacar coisa que consumisse corrente. Por que eu escolhi cargas resistivas? Só para ficar mais fácil para mim medir,
né? Porque quando você tem carga indutiva, você liga um motor, ele dá um pico de corrente, depois ele vai, né? E o próprio motor também gera interferência na tua rede elétrica. Então, eu não estava querendo essa situação, ainda mais que eu tinha que calibrar o aparelho, entendeu isso? Existe, viu, gente? Existe também formas de você criar filtros e prevenir contra certos ruídos de rede elétrica, tá? Então, quer dizer, é lógico que em laboratórios, né? Você lembra uma vez que eu fiz um vídeo com o pessoal do Instituto Eldorado? Nossa, aqueles caras têm como ter uma rede elétrica limpa, entendeu? É bem interessante. Aí a gente está falando de laboratório profissional para lançar equipamento, tá? Então você tem que passar por uns testes desse aí, tá? Mas aqui tem um valor didático, mas, né? Porém, contudo, todavia, você pode usar esse aparelho realmente para medir tensão e corrente, tá? Ele vai ter uma margem de erro, mas não é significante. E aí você pega a corrente AC, né? Que você jampeia aqui no sensor, e está em paralelo aqui também aquele sensorzinho com um trafozinho azul, que é o sensor de tensão, né? Fica bem seguro usando esses dois componentes aqui, são dois componentes testados, né? Aqui foi como eu montei, ó. Então eu tenho 5 resistências, tá? Aproveitei um filtro de linha só para poder fazer a ligação aqui e ficou bonitinho a caixinha. Um detalhe, pessoal, muito importante aqui, ó, que eu já tenho espetado aqui um cartão SD. Só que nesse vídeo eu não estou gravando no cartão SD. Fernando, qual que é a vantagem de gravar no cartão SD um log? É muita vantagem. Por exemplo, lá no Serial FK você vai ter que estar logado num computador. Você tem que ter um computador ou um Raspberry ali ligado no S32. Aqui não. Eu posso, se eu fizer um software que grava no cartão SD, puta, eu posso gravar, cara, 2 anos de log aqui da tensão e corrente do equipamento. Não só tensão e corrente, fator de potência, um mundaréu de informação, né? Aqui foram os multímetros que eu usei. Eu estava falando desse multímetro aqui, ó, da Unity. Gosto muito dele, viu? Gosto, mas se eu achar o link aqui desse multímetro, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser comprar. Que eu gosto, eu já testei bastante coisa da Unity e vale a pena, assim, eu confio muito no aparelho. E é assim, aquela coisa, sabe, tipo, não custa o preço de um Fluke, mas te dá uma confiança na medição. Bem legal esse cara, né? Bom, essa aqui é a foto da montagem, né? Aqui, pessoal, é como hoje, né? Está essa versão ainda é 1.0, mas até eu já melhorei ela, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tô, por exemplo, aqui, né? Aqui tava assim, não tinha corrente quase, pá, e você ligou, começou a consumir corrente, a corrente não, começou a ter tensão e começou a ter corrente. Se você forçar mais a corrente, esse gráfico aqui sobe, tá? E aqui também, vamos supor que você começa a ter problema na rede elétrica, tensão cai, você vai ver umas depressões aqui. Um outro negócio legal que eu sempre gostei tem muito software, né? O SCADA, por exemplo, que tinha isso aí, e outros demais softwares também, que tem os widgets, né? Então, ao mesmo tempo que eu posso mostrar um gráfico do valor RMS, ou até mesmo da forma de onda, eu posso ter esse cara aqui, que eu mostro um ponteirinho, né? Acho que eles chamam em inglês gauge isso aqui. A gente chama também, os programadores chamam de widgets, né? Então eu posso ir criando vários desses eu criei também um termômetro, então quando você está medindo temperatura, você pode ter a temperatura lá, né, via termômetro e assim por diante. Então isso aqui carece até
de eu fazer um vídeo só para falar do Serial FK, ok? Vai estar grátis para vocês aí, totalmente grátis, tá? Mas tá bem bonitinho ele, né, ó. Então você imagina, meu, você consegue, imagina que você tem um equipamento lá que tá dando pau, você consegue medir temperatura, corrente, tensão, você consegue medir tudo e encher de reloginho assim, ficar com um painel, entendeu? Muito legal. E quanto custa isso? Nada, tô dando de graça, certo? Ó, isso aqui é a conexão do display, tá? Então, como eu coloquei o display ali porque eu tô vamos falar assim, eu tô com segundas intenções, terceiras intenções e quartas intenções para esse projeto, ok? Eu quero fazer ele mostrar a senoide da tensão, você vai perceber se tem ruído na linha ou não tem. Então assim, vai ter bastante coisa legal, fator de potência, vou gravar no log, o log eu vou gravar no cartãozinho, depois você consegue ler no computador, bastante coisa interessante, ok? Bom, aqui é a tabelinha de conexão, então se você assistiu o meu vídeo anterior também não tem mistério, né? Aqui, pessoal, um detalhe, né? Aqui é onde vai os pinos de conexão do cartão SD, que não estou usando nesse projeto. Eu estou usando somente o display e aqui é a parte de touch, que eu não estou usando também nesse projeto, ok? E sem usar isso tudo, eu já estou mais de 1 hora aqui falando, vai vendo. Esquema de ligação aqui é simples, está lá na tabela, esquemática aqui, não vou nem entrar em detalhe. E aí, pessoal, até no outro vídeo também já tinha falado isso, que eu estou usando a biblioteca, a TFT-SPI, né? Essa biblioteca aí Pessoal, deixa eu até comentar uma coisa. Tem muita gente que pensa, né? Ah, mas os caras fizeram essas funções. Meu, isso daí, né? Tanto a Adafruit como várias pessoas que desenvolveram essas funções gráficas são nativas do PC, tá? De uma lib que chama SDL, ok? Então isso não surgiu assim do nada, a Adafruit que criou do zero, não senhor, isso aí já tinha no PC, entendeu? Então, só tô dizendo isso porque é possível depois, assim, talvez eu solte um vídeo a respeito disso, de como é que a gente aprende tudo isso aí sem ter display nem nada, só dando comando direto na linguagem C no seu PC, tá? Sketch biblioteca, gerenciador, pesquisa aqui por TFT-SPI, né, e você vem e instala. Eu acho assim, o jeito de instalar lib no Arduino é uma maravilha, né, gente? Vamos falar a verdade. Agora com o Arduino 2.0, então, aí com aquele editor, né? Nossa, vou falar, hein? O negócio tá indo muito bem. Ah, tem aquele detalhe, né, gente? Vocês têm que mudar o user setup.h, né? Tá certo? Aqui, ó, user setup, tem que mudar ele. Eu já falei isso no outro vídeo. Você tá vendo como é que você tem que mudar ele? Você tem que descomentar essa linha, deixar essa linha comentada aqui. Você tem que deixar esse define aqui com ILI 9488. Se você montar com outro display, dá também, mas você vai ter que mudar essa parte aqui para o seu display. Tem gente que tem display de 2.8 polegadas, 2.4, tem esse 3.5 é um dos maiores. Existe uma versão dele, acho que de 4 polegadas, tá? Se não me engano. Eu já cheguei a ver até de 5, mas para comprar é um inferno, né? Hoje deve ter lá só na NASA para vender esse display. Bom, aqui também, né? Como é que você faz a mudança do ponto H. Aqui, gente, é simples, tá? Código com display. Aqui, ó, o que muda é porque você tem que ter o SPI.h, né? O include do SPI aqui, você instancia o objeto, você cria o objeto aqui, né? Os pinos são a mesma coisa, separador, offset, tudo igual. O float da última tensão, tudo igual. E aqui
né? Você tem o begin, você tem no setup que você inicia, são funções, esse aqui é tudo método da lib do display, tft.init é para iniciar, ó, né? O nome já está dizendo, tft rotation, porque às vezes você não quer usar ele de portrait, você quer usar ele de landscape, então você tem que rotacionar, ajusta o display, fill screen, né? Você inicia com preto, né? E ajusta, né? Tamanho de fonte, ok? Aí o que você faz? Os meus coeficientes, tudo a mesma coisa, as variáveis de acumulação, de tensão, tudo a mesma coisa, tá? Aqui só que a gente vai diminuir um pouco o ciclo, né, de leitura. E aqui mesma coisa, ó, acumulo tensão, eu somo o quadrado, depois eu extraio a raiz, né? Aí o que eu aqui extraio a raiz, aí até que eu tenho aqui definitivamente meu valor RMS. E aqui, ó, de novo, né, tá pequenininho, me perdoe, tá, pessoal? Tá pequeno aqui, então de preferência veja no computador, ok? Me perdoe por essa edição aqui. Set cursor, né? 0,0. Aqui o intuito não é eu ficar explicando esses comandos, né? Porque isso aqui é bem fácil. Mas, grosso modo, eu vou ter o fundo azul com letra branca, né? Medidas de corrente e tensão. Não tá assim uma boniteza, tá? Não tá aquela coisinha linda, mas é um exemplo, eu tive que fazer rápido, enfim, né? Aqui eu dou um text size 1 aqui, né? Set cursor, porque eu estou colocando a posição do cursor, né? Defino o fundo preto, né? E aí eu coloco lá print, tft print, última tensão, e depois eu seto a coordenada de novo mais para baixo, última corrente, porque eu ponho tensão corrente, né? Então eu tenho, como é um display gráfico, então o que acontece? O display é assim, né? Ó, o 00 é aqui, ó, aqui em cima, né? Então eu tenho que ir me deslocando na coordenada que eu quero escrever, certo? E depois é fácil de pegar a manha disso daqui, sabe? Ó. Aí eu imprimo em amarelo, acumulador de tensão, corrente, e depois eu imprimo as unidades, né? Que no caso é V, né, para tensão e A para a corrente, né? Ampere. E aí a última tensão, aqui de novo eu pego o acumulador da última tensão, última corrente, ok? Por quê? Porque ele está fazendo a leitura, certo? Aqui, né, é o jeito que ficou, né? Que ficou uma certa distância. Você pode melhorar isso, tá? Vocês podem depois, isso aqui pode ser tudo melhorado, né? Mas a ideia qual é? Depois eu já tenho isso pronto. É poder também mostrar isso aqui, ó. Ele vai mostrar, tá? Ele vai plotar gráfico de tensão, corrente simultâneo, vai gravar todos esses caras aqui no cartão SD, vai ser um projetinho bem bonito, me aguarde, me aguarde. Então, já fiz esse cara aqui pensando num monte de coisa, né? Tá certo? Deixa eu ver, então era isso, eu tô 1h09 aqui gravando, sinceramente eu tô até cansado, viu, de tanto que eu falei. E se você chegou até aqui, meu amigo, aí você é herói, né? Aí você tem que me deixar lá, me fala quem você é que eu quero saber seu nome, cara, não é possível. Não, porque nem bonito eu sou, né? Nem bonito eu sou, e se você ficou com eu aqui mas nem minha esposa me aguenta 1h10 falando, cara, nem ela acho que aguenta, e você aguenta, meu Deus do céu, se você fosse mulher a gente podia até casar, né? Olha isso, então deixa aí uma mensagem, dá like para mim, se inscreva se você não se inscreveu, tá certo? E mande esse vídeo para um amigo seu que gosta aí de equipamento de medição e tal, e quer entender como é que as coisas funcionam lá dentro, tá certo? E até o próximo vídeo.